a gente fica com o pé atrás, né? E essa questão da inteligência artificial, você acha que vai chegar um momento Cara, que vai dar um problema assim, que nós tipo podemos. filme Tipo assim? Matrix. Tipo Matrix ou Vira, Exterminador do Futuro. o Exterminador do Futuro. Eu não sei se você assistiu lá, o Black Mirror lá, que, meu, tudo, a gente fica tão dependente da tecnologia que Dependente. acaba Isso aí. complicando a vida. E complicar a nossa vida já tá complicando. Tá facilitando e complicando em algumas partes. Ah. Agora, Exterminador do Futuro, onde vai haver uma rebelião das máquinas, porque elas vão ficar mais inteligentes que a gente, é difícil falar, porque, assim, essa daí é impressionante? É impressionante. Ela responde. Mas ainda não é um ser humano. Mas é Uhum. impressionante. Agora, criar um pensamento, assim, se reconhecer como algo, por exemplo, ter sensação de ter uma alma, assim, eu acho que a gente De ainda tá um sentimentos, certo... né? de Mas ter eu vi sentimento. aquele Elon Musk falando que esse é um dos grandes medos dele. Então, Falou, exatamente, meu, mas tem gente que não acredita nisso, grandes pensadores, assim, a pessoa cientista fala que não não vai acredita. chegar nesse ponto. Que não tem como chegar nesse ponto. E então não dá pra afirmar. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo. Porque, cara, você pensa, uma IA que tem pensamento no corpo de um robô, que é muito mais forte que a gente. Nossa, lógico. Soldado vai virar... Acabou. Vai virar... Vai ser tem guerra como. de robôs daí. Uhum. Quando baratear, no caso, né? Agora, a questão de Matrix tem uma coisa engraçada pra falar. Engraçada e triste, na verdade. Quando eu descobri, eu tive esse site na hora, assim, na hora que eu vi. Não sei se você viu. Sabe aqueles VR, óculos de realidade virtual? Sei, eles estão desenvolvendo vários agora Então, de bem... As vacas, eu não lembro qual país que é, mas eles estão usando óculos de realidade virtual em vacas para elas ficarem vendo pasto verde enquanto elas ficam fechadas num cubículo. Confinada. Porque com isso elas estavam produzindo mais leite porque elas achavam que estavam no pasto. Olha só. E aí elas estavam produzindo mais e as vacas estavam vivendo como se num estivesse no cubículo, pasto. como se estivesse no... Não é como se estivesse no pasto, Não, né? claro. Mas melhorava um pouquinho a vida delas. Uhum. Mas estavam enganando elas. Então, quando eu vi isso, Mas é a questão do Matrix. eu Você fiz tá a ligação lá com no o Matrix tubo na ali hora, exatamente. E tá vivendo, então, tendo sensações. Se a gente for ver, a gente já tá fazendo. Não estamos vivendo isso, mas estamos fazendo com que vivam. Quem sabe? As vaquinhas estão na Matrix. Elas já estão, né? Rapaz, que loucura, né? Mas você vê. Eu não sei se a máquina vai chegar a um ponto que as máquinas vão fazer isso com a gente. Mas que dá pra fazer essa ligação? Dá. Mas igual você falou ali, de colocar ali, ó, os 3 barquinhos e tal. Você sente medo ou algum... Que 3 barquinhos? Não, por exemplo, pra verificar se você é humano. Tem 3 palhacinhos. Uhum. Você acha que o computador ou a máquina mesmo é perigoso um dia até acabar com o seu ramo de atividade? Que eles começarem a se autoprogramar e... Então, essa IA aí, eu peço código pra ela e ela me dá. Nem sempre funciona, mas ela já me dá código. Aí, ó. Só que assim, eu não acho, ou vai demorar muito tempo, pra que uma empresa consiga funcionar só com 100 pessoas, assim, só com máquina criando software, porque eu acho que tá muito longe disso. Mas, isso na minha área. Agora, se a gente for falar, por exemplo, a Revolução Industrial foi o quê? Eu tava pensando nisso agora. Revolução Industrial aí, ó. Tanto de gente máquina, que perdeu emprego. Exatamente. E aí, isso vem acontecendo cada dia mais. Pra você ter uma ideia, o Vaticano já tem um confessador, um lugar pra você se confessar, que é um robô, já. E tem Ele já passa a penitência ali, você só confessa? Eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Olha só. E muitos empregos, muitas posições estão acabando de pouco em pouco por causa desse tipo de coisa. Então, estão aparecendo novos cargos, novos papéis, e estão se perdendo alguns. Mas existe um medo muito grande, e que não vai demorar tanto, de isso acontecer em grande escala, por causa justamente dos robôs que estão sendo desenvolvidos e das inteligências artificiais. E, por exemplo, robôs advogados. Tem IA que consegue executar e finalizar
milhares de processos em um dia, coisa que levaria anos para um estagiário, por exemplo. Já vai pela jurisprudência ali, alguma coisa que é um caso parecido, alguma coisa. Que tipo, é lei. É igual o Bitcoin, assim, blockchain. Blockchain é o quê? É um contrato inteligente. Então, esse tipo de coisa, algumas profissões vão acabar, algumas antes. Vão, algumas tendem a assumir antes, por completo, e algumas não por completo, porque, tipo, advogado mesmo. Mas tem coisa que não dá pra deixar na mão do robô. Só que como que você... e tem interpretação, né, do caso. Como que você vai saber fazer aquilo sem nunca ter passado como estagiário? Então, vai ficar um gap ali no meio, né? O robô vai fazer a parte que você devia estar fazendo pra aprender. Como você vai chegar lá numa posição que só o humano pode fazer? Então, vai dar uma misturada boa na coisa aí, cara. E agora, da minha área, é difícil falar, né? Pode ser que eu fale, a minha não vai acontecer. Pode ser que aconteça. Tá todo mundo sujeito, né? Tá todo mundo sujeito. A gente não sabe pra onde tá indo isso, né? A questão é, cada dia a coisa evolui mais rápido. Isso é um fato que ninguém pode negar. E a comunicação também, desde que existe comunicação, assim, desde que a gente começou a falar, a resmungar, e depois falar, e depois escrever. Quando a gente começou a escrever, foi onde deu a mudança enorme, porque a gente começou a passar conhecimento de um para o outro, assim, e ao longo do tempo, né? Deixar conhecimento entre gerações, sem precisar ter um filho ali. A gente podia escrever, morrer, e as pessoas acharem aquilo depois. Então, começou a agilizar esse processo de conhecimento. E com a internet foi um boom enorme. Mas é que quando você falou dessa linha temporal, eu vejo que teve realmente muitos avanços, a coisa andou bastante, só que a partir do momento que entrou o computador, foi muito mais rápido. Foram tipo que em 10 anos seriam 100 anos atrás. Mais ou menos, até mais, né? O desenvolvimento, e por isso que Mas eu fico meio assim... Mas e a quantidade de gênios também? Cadê a quantidade de gênios que a gente tinha que não aparece mais? Então, por que será, né? Por que será? Aí a gente já volta naquela questão, né? O cara não precisa, né? Mas de qualquer forma, gênios não, mas a tecnologia tem evoluído muito velozmente, muito velozmente. E a comunicação mais ainda. Cada dia que passa, a gente está se comunicando mais e mais e mais. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente está se comunicando cada vez mais. E não só a gente, mas criando coisas que se comunicam. Por exemplo, a IoT, né? Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas, para quem não sabe? É dispositivo que resolve algum problema ali, faz alguma coisa e se comunicam com outros. Então, são coisas que estão funcionando ali, se comunicando para ter uma integração e funcionar em conjunto. Por exemplo, drone, um dispositivo que mede a temperatura de alguma coisa, e se acontecer isso, toca um alarme. Vai ser igual a Era de Ultron lá. Eu não vi esse, é um filme? É um filme. Filme dos Vingadores lá. Aí eles fazem uma inteligência artificial. O cara começa a pegar todo tipo de informação, então ele vira um robô e quer dominar o mundo. É tipo Transcendência. Já viu Transcendência? Não, isso não. Acontece isso também. Mas deve ser mais ou menos nessa linha. Dá pra se dizer que sim. E a comunicação tá aumentando. Mano, antes a gente tinha modem de 56 kbps. E antes disso, menos ainda. A internet era muito lenta, igual a memória do computador era lenta. Olha o que a gente tem hoje. Qualquer lugar, né? A gente tem internet de quase 1 giga em casa já. Tipo, 500 mega. E 500 mega pra 56k é muita coisa. É muita coisa. É tipo o Elon Musk e nossa conta de saldo bancário. É muita diferença. Rapaz. Aí é muita coisa mesmo, hein? Você já viu o tamanho da diferença? Nossa Senhora. É muito maior do que eu pensei que fosse. A diferença de... Chega até do negativo no meu caso. A diferença de R$1.000 para R$1 bilhão. É louco, é muita coisa.